Salve, salve nação! Um abraço pra você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando com a sua audiência, nos dando essa moral no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do canal UOL, o jornalista Mauro César, trazendo pra gente toda essa polêmica envolvendo o péssimo momento que o Flamengo está vivendo. De quem será a culpa, pessoal? Quem são os culpados? Será que são jogadores, técnico? Será que é a diretoria do Flamengo? Todos estão envolvidos no processo? Qual a sua opinião? O Mauro César tem a dele e trouxe pra gente. Acompanha comigo, fica comigo até o final desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Falou, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Então você tem ali alguns problemas de formação de elenco? Tem. Algumas imperfeições? Tem. Algumas teimosias do Tite, erro? Tudo é evidente que sim. Ontem a situação ruim do Fabrício Bruno, o Léo Ortiz não joga. Por que o Léo Ortiz não joga? Por que investiram tanto nele? Você tem questões físicas, como o Pulga, que vive se machucando, e a Arrascaeta, esse nem se fala, se machuca com uma frequência impressionante. E ninguém explica por quê, ninguém decifra o mistério do Arrascaeta. E por aí vai. Agora, o elenco é um elenco bom. É um elenco bom. O Bolívar é melhor que o Flamengo, o Palestino é melhor que o Flamengo, o Bilionários é melhor que o Flamengo. Hoje o Flamengo não depende só dele para se classificar. Se hoje à noite o Bolívar vencer, ele vai a 12 pontos. O Flamengo só pode chegar a 10. E o Palestino, se vencer seus dois últimos jogos, ele vai a 12 pontos também. Então o Flamengo hoje tem que torcer para o Bilionários contra o Bolívar, ou então ele terá que vencer seus dois jogos e torcer para que o Palestino não ganhe os dois jogos. Ainda tem isso. E o Palestino, sorte do Flamengo, o Palestino tem um saldo negativo. Então, se ele ganhar um, ele teria que golear e empatar o outro para fazer os 10 pontos que o Flamengo pode alcançar. É absolutamente ridículo o Flamengo chegar na quarta rodada dependendo dos resultados outros para poder se classificar. Agora, o elenco é bom. O elenco é bom, aí tem culpa dos jogadores, tem culpa do técnico, tem culpa dos dirigentes. Aliás, eu publiquei hoje no meu blog, isso é uma coisa que pouca gente percebe, eu mesmo não tinha percebido na minha live do meu canal ontem, um internauta me alertou para isso, nos alertou para isso. O Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 616 dias. Aí você fala, há muito tempo, foram poucos jogos, não. Fora de casa foram 7 jogos. 7 jogos fora de casa. É muita coisa. Vamos a eles. O Flamengo venceu o Vélez, a última grande atuação do Flamengo na Libertadores, foi um 4-0 lá na Argentina. Cacique Medina era o técnico, mandou esburacar o gramado, lembra? O Flamengo ganhou de 4-0, deu um baile, os argentinos ficaram boquiabertos ali com aquilo que aconteceu. Depois disso foi o campo neutro, a final da Libertadores, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. Aí veio o ano que vem. Então começamos aí, olha só. Vitor Pereira é o técnico, o Flamengo vai lá e perde pro Alcas, de virada. O Alcas não jogava há um século, estava de férias praticamente, tinha um centroavante lá de 200 quilos. O Flamengo perdeu, Vitor Pereira, um português. Sequência, o Flamengo joga contra o Racing, fica com um homem a mais, tem a chance de vencer, toma um empate, quase toma a virada do Racing. O técnico já era Jorge Sampaoli. Aí vai jogar no Chile, como ontem, contra o Ñublense, um time modestíssimo. Empata 1-1, ainda com o Sampaoli. E depois toma 3 gols de cabeça, depois de abrir 2-0 no agregado, 1-0 no Maracanã, fez 1-0 em Assunção, tomou 3 gols de cabeça. A zaga era essa aí também, aí com... Era Fabrício e o Davi Luiz na época, né? E o Olímpia elimina o Flamengo da Libertadores. Aí vem esse ano, aí muda do argentino, do São Paulo, para o brasileiro Tite. Já tivemos um português, tivemos um argentino, agora um brasileiro. 1-1 com o Bilionário, de novo com o homem a mais, como foi contra o Racing. Não soube nem segurar o resultado, vencia por 1-0, tomou um empate. Perde para o Bolívar 2-1 e ontem perdeu para o Palestino, que foi ao gosto do Flamengo em 2016. Quando o Flamengo foi eliminado pelo Palestino na Copa Sul-Americana. Ganhou por 1-0 fora, perdeu em casa por 2-1. O gol fora era critério de desempate, foi eliminado lá em Cariacica. Então você tem aí um retrospecto de 7 jogos, em que o Flamengo não vence fora de casa, jogando contra Palestino, contra Milionários, jogando contra Alcas, o próprio Olímpia. Que o Fluminense foi lá e venceu. Deu lá um calor, deu trabalho, mas venceu. Vai vencer o jogo. Então é um retrospecto horroroso com 3 técnicos diferentes. É evidente que todos eles têm uma responsabilidade nisso. Mas o que não mudou nisso tudo? O elenco mudou. Aquela turma lá de 2019, que tinha muito poder dentro do CT, foi embora. Pararam de jogar, foram jogar em outros clubes, acabou também. E esse comportamento continua. O que não mudou? O presidente, o vice de futebol, o diretor executivo e outros personagens lá de dentro. O gerente de transição, que tem isso também, né? Essa turma está lá. Eles é que não mudaram. Mudaram técnicos de nacionalidades diferentes, técnicos de escolas diferentes, perfis diferentes, jogadores novos chegaram e esse comportamento indolente, cretino,
que nós vimos, o comportamento cretino de um time que não compete, e o técnico absolutamente abobalhado à beira do campo, sem saber o que fazer, com o filho dele ali socando aquele negócio lá, aquela marquise do banco. Essa cena se repete com diferentes treinadores. Não só com o Tite. Não estou aqui a tirar a responsabilidade do Tite. Pelo contrário, ele está errando demais, ele não se ajuda. A gente vem falando isso há algum tempo. A questão é, o problema reside só nele ou é maior? E por que hoje o Marcos Braz não fala? Ontem o Marcos Braz não falou. Domingo ele falou, sábado, né? Para falar de arbitragem, foi lá reclamar. Depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. Por que ele agora não aparece? Hoje ele vai dar entrevista? Alguma coisa vai ser feita? Uma mobilização? Um choque de realidade? O Landim vai no CT fazer alguma coisa ou vai falar sobre o estádio novamente? Como já falou comigo e outros colegas. O estádio, não sei o quê, a eleição. O que eles vão fazer? O Flamengo está com o pé na Sul-Americana, Tirone. É um negócio patético, vergonhoso, ridículo. Agora, é ingenuidade achar que isso é coincidência. 3 técnicos diferentes, o mesmo comportamento, o mesmo papelão. Eu acho que beira a ingenuidade. Criticar o Tite, perfeito. Achar que está ruim, também. Ok, mas achar que é só isso... Qual vai ser o técnico da vez para tomar porrada e ser responsabilizado sozinho e levar uma multa bilionária? Até quando vai continuar assim? E por que os dirigentes não são tão questionados? Por que os torcedores que xingam o Marcos Braz, que xingam o Landim no Maracanã, há anos eles fazem isso, há muito tempo. Isso aí começou logo depois da pandemia, ou pouco antes da pandemia, há muito tempo que eles são xingados. Por que na hora H eles sempre direcionam só para o técnico e não distribuem a responsabilidade entre o técnico, que é um dos grandes responsáveis, e os jogadores? E aí um detalhe do jogo de ontem, o gol é outra bola parada, é um horror a bola parada defensiva do Flamengo, entre outras coisas. E uma finalização da entrada da área, como foi a do Luiz Henrique do Botafogo na derrota do Maracanã por 2-0, o primeiro gol do Botafogo. O rapaz lá, o Corneiro, acertou um chute espetacular e tal, mas ele finaliza sozinho. Aí eu fico perguntando a mim mesmo, nunca vou ter a resposta. O Tite não percebeu isso e não treinou isso depois do jogo com o Botafogo? Ou ele treinou e na hora os caras não executaram? Isso internamente eles sabem a resposta. Nós dificilmente saberemos, que eles não vão passar recibo. E por que lá dentro não discutem isso e não corrigem isso? Quem errou no gol é o Tite? Quem vai perguntar? O Tite, você não treina esse negócio? Não, eu treinei, os caras erraram. Ou não treinei isso. Quem vai ter uma conversa profissional com o técnico? O que falta no Flamengo há muito tempo. Sobre posicionamento do time, questões táticas, escolhas, né, postura. Quem é que vai fazer isso? O Marcos Braz? Eu acho que não. Nem sei se ele tem capacidade para ter uma discussão mais técnica, tática, estratégica sobre um jogo de futebol. Então o problema é muito maior. E eu falo isso há muito tempo, aí as pessoas falam, você está protegendo. Não estou protegendo ninguém. Eu não protejo ninguém, eu não peço cabeça de técnico, desafio qualquer um a encontrar eu pedindo demissão de técnico, tampouco eu sugiro técnico, porque parece que o jornalista está fazendo lobby para contratar A ou B. Se o cara está na pauta, você me pergunta, eu falo, eu acho que esse é bom, é ruim, combina com esse time ou não. Mas o nome tem que entrar na pauta. Eu sugeri? Nananina, não é minha função. Não é a função do jornalista indicar nomes de treinadores para a clube A, B ou C. Mas o fato é, o problema não reside só no técnico, está na cara. Qualquer um percebe, gente. Embora todos eles também tenham a sua parcela de responsabilidade nessa série de papelões. E agora é com grife, né? Porque o Flamengo perdia para o Palestino, tinha Muralha no gol, tinha Pará, tinha aquela turma toda, né? Agora não. Agora tinha Rafael Vaz na zaga. Agora é um time caro, respondendo de novo a sua pergunta. Tecnicamente qualificado, é um elenco bom sim, mas que não responde. Com diferentes jogadores, diferentes técnicos, e o que não mudou? A diretoria é a mesma. O paternalismo é o mesmo. A passada de mão na cabeça, a passada de pano é lá dentro, onde não há cobrança. Há muito tempo. Mesmo com a saída daquela panela que comandava o CT, que não está mais lá. Vitoriosa, mas às vezes um tanto quanto perigosa, como eles mesmos revelam nas entrevistas que eles dão a esses podcasts por aí. Quando falam abertamente, não gostava desse técnico e tal, eles falam isso, não sou eu que estou dizendo. Enfim, esse é o Flamengo. É isso aí, pessoal. Viram o vídeo? Mauro César sempre polêmico, né? Mas ele é firme nas suas decisões. Pessoal, se você está gostando do nosso trabalho, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Flamengo!